no texto de Efésios, no capítulo 3 e no versículo 20. E se você também quiser, pode acompanhar nas nossas redes sociais, lá no YouTube, Videira Belo Horizonte, no Facebook Videira PH e no Instagram, @VideiraPH. Você pode depois ouvir essa palavra que estará no nosso canal e também ler a matéria que está na nossa revista. 4 fases da prosperidade. É o nosso assunto nesse mês, essa série que nós estamos ministrando. E lembrando que a prosperidade não é apenas em relação ao dinheiro, porque existem pessoas que têm dinheiro, mas elas não são prósperas, amém? Existem pessoas que, pastor, existem pessoas que elas não têm dinheiro e são prósperas? Não, igualmente não. Então tem gente que tem dinheiro, mas não é próspero. Mas quando tem prosperidade, tem também recurso financeiro. Quantos irmãos vão entender? Agora, aonde é que estão essas palavras na Bíblia? Bem, nós tivemos ali em Goiânia, na semana passada, compartilhando da nossa conferência, aqui para pastores e líderes, maiores coisas veremos. Você crê nisso? Amém. E eu estive ministrando na nossa igreja em Paracatu e depois em Acreúna e Unai. E lá na videira em Unai eu ganhei essa caneca aqui, ó, maiores coisas veremos. Agora eu já estou tomando nela, para lembrar que é isso que todos nós vamos experimentar em 2019. Amém. Só esses irmãos que creem? Amém. Quando você crê, você diz assim seja, que é amém. Então, fala assim comigo: eu creio que eu experimentarei coisas ainda maiores. Foi o Senhor Jesus que disse isso. Mas com relação à nossa palavra de hoje, as 4 fases aqui da prosperidade, eu queria que você abrisse em Efésios capítulo 3 e versículo 20, porque esse texto é uma coluna para a nossa caminhada. Talvez você já sabe de cor, é infinitamente mais. Nós queremos no ano que vem escrever algo sobre isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer, fala comigo, infinitamente mais. É o modus operandi de Deus, é a maneira que Deus age. Deus não age segundo a sua medida. A medida dele é essa aqui, é uma medida que sobrepõe as expectativas. E ele até surpreende de modo que nós ficamos até embasbacados, surpreendidos, surpresos. Então a palavra de Deus fala no Novo Testamento de prosperidade apenas 4 vezes. Centenas de vezes no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, que é a verdade atual, aquela que nós estamos vivendo, quantas vezes, meus irmãos? 4. E cada uma dessas vezes eu estou chamando de fases. Ela aparece em primeiro lugar lá em Atos 19, 25. Vamos ler? Atos 19, 25. É a primeira vez que aparece a prosperidade no Novo Testamento. E você pode ter muitos conceitos de prosperidade. Alguns acham que prosperidade é riqueza, outros acham que prosperidade é abundância. O meu conceito de prosperidade é o seguinte: eu tenho tudo o que eu preciso para cumprir o propósito de Deus. Pastor, como que é isso? Explica melhor. Bom, acompanhe o raciocínio. Para mim, você pode ter outro conceito de prosperidade para você, tá? Para mim e aí eu quero ensinar você, é que prosperidade é ter tudo o que você precisa para cumprir o propósito. Então vamos colocar isso na prática. Se você começou agora a trabalhar de vendedor e você precisa de um veículo e não tem, o que é a prosperidade? É você simplesmente falar para o Senhor: Senhor, para cumprir este propósito, eu preciso de um veículo, e ele virá à existência. Mas o que nós pensamos primeiro? Como nós pensamos, lembra da primícia? Como nós pensamos primeiro, diga primeiro. Diga primícia. No dinheiro, que Jesus falou lá em Mateus 6,24, aí nós não recebemos essa prosperidade, porque a primícia
foi colocada no lugar errado. O dinheiro foi colocado no lugar da primícia. Mas quando você coloca a primícia no lugar certo, e a nossa primícia é uma pessoa que é Cristo, você pensa, bom, o que eu preciso para cumprir o propósito é um veículo? Então, certamente eu terei esse veículo, porque Deus é bom, e Ele já está planejando a maneira de me abençoar. E aí coisas que não existiam passam a existir. E nós estamos aqui cercados de testemunhos de favor de Deus. Então, preste atenção, a primeira vez que acontece a palavra prosperidade, é a primeira fase da prosperidade, está em Atos 19, 23. Por esse tempo houve um grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e dava muito lucro aos seus artífices, convocando juntamente com os outros da mesma profissão, disse: senhores, sabeis que deste ofício vem o que, meus irmãos? Tem alguém comigo? Diga comigo, deste ofício vem a nossa prosperidade. Então diga comigo, a prosperidade vem do ofício. Quem não tem ofício, não espere prosperar, porque Deus prospera o seu ofício. Deus prospera o trabalho das nossas mãos. Então a prosperidade está ligada a um ofício. E cada um de nós aqui tem um ofício. Ofício é diferente de trabalho, tá? Você pode ter trabalhos variados. Você pode estar trabalhando num segmento agora e talvez daqui a um tempo em outro segmento. Pastor, então eu não entendi. Eu achei que a prosperidade vinha do meu trabalho. Se a prosperidade viesse do seu trabalho, era fruto do seu esforço. Alô, está bem comigo? Pastor, mas a Bíblia diz que é do suor do rosto que vai comer o pão. Deus falou isso para Adão depois da queda. Depois da queda, você vai precisar trabalhar para ter algum tipo de sustento. Adão não precisava, já estava tudo preparado para ele. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Cristo fez a mesma coisa agora para nós. Ele já deixou tudo preparado. Pastor, então aleluia, não temos que trabalhar mais. Não, qual que é a primeira fase da prosperidade? Diga, prosperidade vem do ofício. E olha que quem falou isso foi Demétrio, que nem crente ele era. Mas o Espírito Santo falou, pode escrever aí na Bíblia, porque o que você falou é verdade. Fala comigo, deste ofício vem a nossa prosperidade. O que é o ofício? O ofício não é o trabalho. O ofício é o que Deus te chamou para fazer. Porque tem gente trabalhando naquilo que não é o ofício dele. Como assim, pastor? Você está trabalhando porque você não gosta, você não foi chamado para fazer. Mas mesmo assim você precisa fazer, porque precisa do sustento, não é verdade? Mas aí, quem trabalha naquilo que não é o ofício, não prospera. Só trabalha, recebe, paga as contas e fica por isso mesmo. Isso não é prosperidade, isso é sustento. Sustento é viver no limite, viver para pagar as contas. E às vezes a sua oração é a oração de sustento, não é a oração de prosperidade. Qual que é a oração de sustento? Deus me abençoa para pagar todas as contas desse mês. Aí Deus diz, amém. Vai pagar. Você vai pagar as contas do mês e não vai sobrar nada. E aí não vai prosperar, porque a mentalidade é uma mentalidade de sustento, não é uma mentalidade de prosperidade. E aí, quem quer prosperar precisa estar ligado ao ofício. Como assim, pastor, ofício? Projeta, por favor, 1 Coríntios, capítulo 7 e versículo 20. Capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, versículo 20. Nós podemos ter muitos trabalhos, mas o ofício é aquele que foi dado por Deus. Os psicólogos dizem que é aquilo que você gosta de fazer, não é? Aqueles que fazem os estudos para ver a sua aptidão, o teste de aptidão, fala que você tem certas habilidades. A Bíblia chama de chamado. Deus colocou cada um em uma vocação. Diga vocação.
Sabe qual que é a minha profissão? A minha profissão na CLT chama vocacionado. Vocacionado não tem CLT, porque ele não trabalha nisso, ele tem uma vocação, ele tem um chamado, não tem direito trabalhista, porque não é um trabalho, é um ofício, é uma vocação. Padres, pastores, sacerdotes, pode entrar na justiça contra a igreja, não vai ganhar nunca, porque é vocacionado. Então, a Bíblia usou essa mesma palavra para dizer que você foi escolhido para fazer algo nesse planeta. Eu não estou falando com relação às coisas espirituais, amém? Porque cada crente é um ministro. Isso é cada crente. Então não tem distinção entre um e outro. Bataíde é ministro, mas o Felipe também é, o João também é, a Janaína também é, todos são ministros. Mas por que Paulo diz cada um permaneça na vocação que foi chamado? Diga vocação. Vocação é o seu trabalho, é o seu ofício. Você foi vocacionado para fazer algo, e na direção que Deus vocacionou você, Ele te deu todas as habilidades. Então, por exemplo, Ele deu para você uma vocação para ser um médico. Aí você gosta daquelas coisas, você gosta de ver sangue, órgão aberto, e autópsia, biópsia, etc. Se eu ver um negócio daquele, eu já desmaio. A minha menina aqui, a Débora, gosta de ver as séries. Ela fala, pai, vem ver aqui a série. Eu falei, não me mostra, porque se mostrar a pressão já cai e eu quero desmaiar. Por quê? Porque não é a minha vocação. Quanto está entendendo? Então, por exemplo, tem gente que tem vocação para fazer, tem habilidades manuais. E eu me lembro do texto, eu estou dando agora, vou terminar segunda-feira, Pentateuco 2, que é o livro de Êxodo. E quando Deus, lá em Êxodo 25, foi construir o tabernáculo, Ele deu a planta para Moisés, igualzinho Ele fez com Adão, deu tudo preparado. Deus deu para Noé a planta da arca, mas ele teve que ir lá construir. Deus deu para Moisés a planta do tabernáculo, ele teve que ir lá fazer. É igualzinho Ele fez com você. Só que essa planta chama vocação, diga vocação. Ofício. Aí você vai lá no psicólogo, ele faz os testes lá vocacionais com você, de aptidão, habilidade, e fala, parece que você gosta de fazer tal coisa. Mas se você consultar a Deus, Ele já vai te falar, porque foi Ele que fez você. Eu vou te dar algumas dicas. Vai na direção daquilo que você tem prazer e alegria de fazer, ainda que não ganhasse um único real. Isso aí só pode ser Deus. Você passaria o dia todo fazendo aquilo, nem lembraria de comer, de ter intervalo, de beber. Se você fizer aquilo, você faria dia de semana, final de semana, etc. Eu estou fazendo algo aqui, agora, que eu fui vocacionado para fazer. Deus me chamou para fazer isso. Eu sou um pastor por ofício. Algo que é ligado ao seu ofício está ligado ao seu coração, é o seu encargo. Você não faz como fazem os outros profissionais. Aí o mundo chama isso, você tem que fazer com amor. Use a palavra que você quiser usar, eu estou usando as palavras bíblicas para você. Você faz isso porque você foi chamado por Deus para fazer. E se você está trabalhando aquilo que foi chamado, é certo, vai prosperar. Não tem jeito. Pessoas que trabalham talvez não prosperam, só ganham dinheiro e pagam as contas. Mas aqueles que trabalham no ofício, naquilo que ele gosta de fazer, sabe fazer e recebeu unção de Deus para fazer, vai prosperar. Falando do tabernáculo, Êxodo 25, Deus falou para Moisés, Moisés, você não tem habilidade para fazer o tabernáculo não. Seu negócio é Bíblia, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que ele escreveu. E aí, Moisés, seu negócio é falar com o povo, etc. Você é o pastor aqui da congregação de 1 milhão de homens. Mas é o seguinte, quando Deus te dá um ofício, diga ofício, diga vocação, Ele te dá uma equipe para te ajudar. Aí Deus falou, chama Bezalel e Aholiabe. Bezalel, eu vou colocar sobre ele o espírito de sabedoria, para mexer com toda a obra de artífice, fundição, etc. O cara é um artesão.
Você conhece alguém que é um artista, um artesão, um artista plástico? Ele pega ferro e faz obra de arte. Ele pega argila que não serve para nada, mas para ele vira uma obra. Aquilo é o quê? Diga, ofício. Então, fala para o irmão que está do seu lado, você vai prosperar no seu ofício. Ontem eu conversei com uma irmã que ela é enfermeira, mas ela trabalha como cuidadora, mas o que ela gosta mesmo é medicina. Pergunta se ela está prosperando. Não está. Ela está lá pagando as contas e vai trabalhar arrastado. Por quê? Porque está fora do ofício. Pastor, como é que eu faço? Fala com quem te deu o ofício. Ele é poderoso para fazer, diga o quê? Infinitamente mais. Fala para o irmão que está do seu lado. Trabalha no seu ofício. Porque prosperidade. Deus me chamou para ser um pastor. Quando Deus me chamou, eu deixei de lado aquele trabalho que eu tinha para dedicar ao ofício. Pastor, ofícios mudam? Muda. Se quem te chamou te der outro ofício. Ofícios são ampliados? Podem ser também. Então, por exemplo, quando eu fui chamado para pastorear um rebanho de jovens. Depois eu pastoreei adultos. Depois o meu ofício foi ampliando. E isso me leva para o meu segundo ponto, a segunda fase da prosperidade. Pega comigo a segunda vez que aparece a palavra prosperidade em Atos 24, 2. Novo Testamento, a segunda vez que aparece a palavra prosperidade está no livro de Atos, no capítulo 24, a partir do versículo 2. Pastor, mas e agora? Eu descobri que eu não estou trabalhando no meu ofício. O que eu vou fazer agora? Você vai falar com quem te deu o ofício, porque ele é o seu patrão, porque ele te chamou para executar esse trabalho. Imagine se nós aqui fôssemos todos do mesmo ofício, quer dizer, todos do mesmo trabalho. Esse mundo seria uma loucura. Graças a Deus que o Senhor chamou cada um para uma vocação. Aí você tem os médicos, você tem o pessoal da saúde, você tem o pessoal aí das construções, você tem da educação, de modo que nós podemos viver de uma maneira organizada em sociedade e cada um prosperando no seu ofício. Agora tem uma coisa que você deveria se lembrar, é o segundo ponto, é a segunda fase. Fala comigo, a prosperidade exige cuidados. Olha o verso 2 do livro de Atos, capítulo 24. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, era Paulo, dizendo: excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por seu proveniente cuidado, diga, proveniente cuidado, se terem feito os notáveis reformas em benefício desse povo, sempre por toda parte, isso reconhecemos com toda gratidão. Esse aqui é o procurador-geral do estado lá, romano, falando para o Tértulo, para Félix, que era ali o cuidador, aquele que o estado romano colocou para cuidar dos judeus. Então ele disse, a palavra prosperidade aqui é traduzido por proveniente cuidado. Volta um pouquinho no versículo 2, proveniente cuidado, isso mesmo, gozado de paz perene, e essa palavra aqui, por tua prosperidade, é outro significado da palavra prosperidade. Diga ofício e diga cuidado. Para você prosperar, você tem que ser zeloso com o seu ofício. Você tem que ter um princípio que eu gostaria de te ensinar. Você precisa investir na direção do seu ofício. Você precisa investir na direção do seu chamado. Se você for chamado para fazer tal coisa, invista naquela direção. Vá fazer cursos de capacitação naquela direção. Vá investir recurso financeiro naquela direção. Mas não é na direção do seu trabalho apenas. É na direção do seu chamado. Como que essa obra, a sua família, o trabalho, a igreja vai prosperar? Tendo proveniente, fala comigo, proveniente, cuidado. Quer dizer, é um cuidado prévio, é um cuidado que faz provisão.
Então, você não está esperando os seus colegas fazerem lá o curso, você vai na frente. Você não está esperando a circunstância piorar para você achar uma alternativa. Você já tem uma alternativa prévia. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: tudo é antes. Fala para ele: você é pioneiro, você está na vanguarda. Presta atenção, olha só. Quem que cuida de tudo isso? É o Senhor. Mas o Senhor te mostra. Nós estamos aqui num lugar, que é um proveniente cuidado de Deus para a igreja. Quem que providenciou isso aqui? Só pode ser o Senhor. Porque eu nem jamais pensava, imaginava que teríamos um auditório agradável como esse em frente ao anterior. Só pode ser o Senhor. Mas aí, quando o Senhor mostrou, eu que sou responsável aqui pela obra, o que eu fui fazer? Eu fui ter um proveniente cuidado. Isso é prosperidade. Há uma das maneiras que você não pensa. Você pensa que prosperidade às vezes é só aumentar a renda, né? Mas cortar a despesa é uma grande prosperidade. Quem está entendendo? Diga amém. Mas pastor, e como é que eu faço isso? Eu vou passar tesoura tudo lá em casa? Você vai falar com quem te deu o ofício. Quem te deu o ofício deu também sabedoria para executá-lo. E aí ele vai te mostrar, e ele vai fazer esse cuidado. É ele que está cuidando de nós. Quem está cuidando aqui dessa igreja? É o Senhor. Mas ele colocou sobre a minha responsabilidade. Então, quando ele mostrou aqui esse lugar, prontamente eu já fui atrás. Foi mesmo? Então, peraí, eu já coloquei na minha cabeça e na sua, que Deus está planejando uma maneira de te abençoar. Se eu fosse você, eu repetisse de dia e de noite, é quase um mantra, né? Qualquer coisa que acontece, certo ou errado, bom ou ruim, você vai colocar isso como primícia. Diga primícia. A primícia antes, quando nós éramos da lei, Bruno, era o diabo. Só pode ser o diabo. Resistência, amarra. Vamos jejuar, e isso pode ser do inferno. Aí eu fiquei pensando, eu estou dando a primícia para o capiroto lá, chifrudo. Está errado, a primícia é de Jesus. Aí Jesus falou que alguns dão a primícia para o dinheiro, porque servem a dois senhores. Aí tudo que ele pensa, em primeiro lugar, está relacionado ao dinheiro. Vou sair de férias? Não posso, porque eu não tenho dinheiro. Vou ter mais um filho? Não posso, porque eu não tenho dinheiro. Vou trabalhar no banco? Não posso, porque eu não tenho dinheiro. Quem é o primeiro lugar na vida do miserável? O mamão. Ele tem até o nome, é o mamão. Então lá na casa dele, vai conversar com a mulher, qual é o primeiro assunto? Dinheiro. A mulher vai conversar com o marido? Dinheiro. Vai conversar com os filhos? O assunto não muda. O primeiro, a primícia é o dinheiro. Mudei isso na minha vida, eu espero que você tenha mudado na sua também. A primícia é do Senhor. Então, esses dias aconteceu uma coisa errada que eu não gostaria que acontecesse, saiu fora do planejamento. Aí eu fui tentado a cair, a retroceder lá no pensamento velho, Satanás e tarará. Aí eu falei: opa, volta aqui, volta para a base da graça. Só pode ser o Senhor querer me abençoar. Lembrei, tinha um atendimento marcado, aí eu cheguei lá, a pessoa não estava, era o dono da escola videira. E aí não estava, e deu errado, falei: mas perdi o dia aqui, etc. Aí eu falei: não, a minha agenda é guiada pelo Espírito. Como foi com proveniente cuidado. Você não sabe, mas talvez Deus estava te dando era livramento. Você ia conversar com o sujeito na hora ruim, que ele estivesse nervoso, você não sabe os problemas familiares. Aí cheguei lá pensando nisso, sai de lá pensando nisso. Deus está cuidando de mim. Ele está tendo uma fase da prosperidade. Qual fase que é? Fala comigo, proveniente cuidado. Você anda pelas ruas pensando nisso. Às vezes você pegou um trânsito pesado, engarrou lá, você ficou horas. Lembra que Deus está cuidando de você. Você não tem o controle sobre todas as circunstâncias, mas Ele tem. E você é filho amado, Ele está guardando a sua vida. Aí quando você, olha só o resultado. Quando você anda com o coração desse jeito, põe aqui no final para mim. Qual é o resultado disso? Fala comigo. Reconhecemos com toda a gratidão. Aí gratidão enche o seu coração. Porque aí você fala: uau, Deus está cuidando de mim.
Deus é que está me guardando. Estava conversando lá com meu amigo Felipe, com a Adriane aqui. Entendi claramente porque Deus está levando vocês lá para São Paulo. Só pode ser um proveniente cuidado da sua casa. Que coisa boa. Aí não tem nada a ver com emprego, nada a ver com dinheiro, tem a ver com o cuidado de Deus para a sua vida. Vê se isso é prosperidade, com sua família, com a sua casa, seus filhos. O nome disso é prosperidade. Tem alguma coisa a ver com dinheiro? Nada. Está vendo lá o Paulo Versosa e a Marcele hoje? Isso é prosperidade. Porque tem gente que tem dinheiro para pagar 10 tratamentos para engravidar e não consegue ter um único filho. Mas tem gente que nem está pensando no assunto, já fica grávida. As irmãs dizem amém ou misericórdia? Misericórdia 3 vezes. Bate na madeira e dá 7 bolinhos. Quantos irmãos estão entendendo? Fala ofício, cuidado, e a prosperidade também tem uma outra fase. Jesus falou, tendo cuidado de guardar todas as coisas que eu tenho dito. Ei, não espere prosperar em ofício sem ter cuidado ou investimento na direção dele. Jesus, quando ele esteve aqui, ele tinha um ofício. E esse ofício, em se tratando da igreja, se chama ministério. A palavra ministério no grego é serviço. Jesus tinha um serviço, um ministério. E ele falou para os fariseus: todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando. Nunca me prenderam. Quantos dias? O sujeito tinha rotina. Tinha um lugar que ele trabalhava, que ele podia encontrá-lo. Todos os dias eu estava no templo ensinando. E quando todo mundo estava dormindo, lá estava Jesus de madrugada no trabalho dele. Saía primeiro que todos e terminava por último, porque ele era excelente naquilo que ele fazia. Então, a excelência, ela vem do Senhor. Mas qual é a excelência? É você ter um cuidado com o ofício. Então, por exemplo, eu sou pastor. O que você espera de mim? O que você espera de mim aqui não é um tipo de treinamento, não é um tipo de opinião humana. O que você espera aqui é palavra de Deus, é revelação do Senhor, relacionamentos. Então precisamos investir nessa direção. Se queremos células vivas, nós precisamos, se somos uma igreja em células, qual é o nome da videira aí? Igreja em células. Nós precisamos investir na direção das células. Quem são os líderes que multiplicam? São os líderes que receberam a liderança como ofício. Fala comigo, chamado. O que ele faz na direção daquele ofício? Ele investe. Ele não deixa para chamar as ovelhinhas só no dia da célula. Não, já começa a semana e já está lá disparando o WhatsApp. Irmão, aleluia. Ó, não vi você hoje na reunião, senti falta, tá tudo bem? Como é que está o irmão? Não é no espírito de cobrança, não, é no espírito de cuidado. Por quê? Porque Deus colocou no coração dele um encargo. Não tem nada a ver com o pastor. O pastor não tem que mandar você fazer isso, porque você recebeu um ofício celestial do céu. E você investe na direção daquele ofício. Sabe qual é o resultado? Vai prosperar. Deus vai agregar mais pessoas a você. Você está cuidando bem. No que diz respeito às finanças, a mesma coisa. Se você é fiel com as suas finanças, você é alguém a quem Deus pode confiar recursos. Ora, o que ele vai fazer? Como um bom investidor, John, vai dar mais recursos para você administrar. Rapaz, você está administrando bem. Você fez meus recursos se multiplicarem e foi fiel. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais recursos na sua vida. Você é um mordomo de Deus. Então, para prosperar, por favor, eu acabei de falar no começo dessa reunião, não fique indo e também ajuda os irmãos que vão às igrejas só para pedir bênção, só para fazer a corrente, só para receber e tal. Fala para ele: eu tenho uma comida superior para você. Eu tenho um lugar mais excelente para você andar. Você não é o sujeito que está ali para receber bênção. Você é o sujeito que está ali para abençoar. Falei ontem lá nessa igreja, falei, tem gente que traz a carteira de trabalho para orar na carteira de trabalho, no culto. Amém. Mas fala para ele: posso fazer uma outra oração? O que é? Vamos trocar. É você que vai assinar a carteira de trabalho.
vez de você trazer a sua aqui para a gente orar, vamos fazer o seguinte, vamos orar para você assinar umas 10 dessas aí que você está trazendo. Está entendendo? Mas é difícil você entrar na cabeça dos crentes. Por quê? Porque a Crentolândia, que é um lugar seguro, fechado, não existem milionários de carteira assinada, nem um só sequer. Porque quem está com ela assinada está limitado, mas quem não tem está ilimitado. Não tem limite. Qual é o limite? Enquanto o milionário de carteira assinada que você conhece. Então, pastor, mas então esse emprego não é bênção? Eu só estou te contando que tem coisas maiores reservadas para nós. E eu espero que você esteja aqui conosco, porque você quer esses lugares maiores. Amém. Seja no ministério, seja na casa, na sua casa ou na família. A terceira fase da prosperidade é que ela tem uma forma. Diga, a prosperidade tem uma forma. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16 e versículo 1. Olha que versículo maravilhoso para você meditar nessa fase do ano, no que diz respeito às primícias. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, quem está falando disso é o apóstolo Paulo. Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Ele era apóstolo, ele tinha uma supervisão de igrejas. Essas igrejas ficavam na região chamada Galácia. Inclusive tem um livro escrito para eles. Quem mora lá na Galácia são os Gálatas. Então Paulo tinha uma série de igrejas que ele plantou. Ele instituiu obreiros e diáconos, e depois eles saíram para plantar outras. E ele deu ordem, porque ele tinha autoridade. Ordem de quê? Falou, quando eu passar aí, vocês vão recolher uma oferta para um propósito. No primeiro dia da semana, que dia da semana, irmãos? Está te lembrando de alguma coisa? Fala comigo, é hoje. Aleluia. Então, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar. Fala comigo, conforme. Essa é a palavra, viu? Fala comigo, conforme. Conforme é na forma da sua prosperidade. Aqui tem uma fase poderosa da prosperidade. É que a prosperidade tem uma forma, Sérgio Carlos. Isso é uma notícia muito boa. A prosperidade de Deus, presta atenção no que eu vou te falar. Se eu fosse você, eu colocava essa palavra dentro do seu coração. A prosperidade de Deus, ela tem uma forma. E a forma de Deus é ilimitada. Deus não conhece conceitos do tipo pouco ou muito, caro ou barato, suficiente ou insuficiente, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Amém. Esses conceitos, quando nós falamos para Ele fala assim, o que você está falando? Não estou entendendo. Não, mas isso é caro, Senhor. Caro? O que significa caro? Me explica. Porque tem gente que nem sabe o que é esse conceito. Tem ou não tem? Você conhece alguns deles. Você nem sabe o que é esse conceito, porque ele nem te pergunta preço. Ele te fala, eu quero tal, e põe aí, e até dia tal. E se vira. Ninguém perguntou preço. Se tem humano que tem essa capacidade, imagina aquele que é divino. Mas nós insistimos em usar a sua forma para a prosperidade. Eu quero te dar a forma de Deus. Ela é ilimitada. Isso é maravilhoso. Sabe qual que é a boa notícia? É que o apóstolo Paulo disse o seguinte: vai juntando conforme a sua prosperidade. Significa que esse pessoal aqui poderia aumentar a sua forma da prosperidade. Paulo afirma que a prosperidade é como uma forma. Imagina uma forma de bolo. Você pode fazer um bolo pequeno, mas você também pode fazer um maior. A boa notícia é que Deus está no negócio de aumentar a sua forma. Porque você é fiel. E aos fiéis, Ele vai ampliando de forma em forma. E se você mudar a mentalidade, isso vai ser uma revolução. Se você sair do lugar aqui, ó, sentado no lugar, oh, aleluia, eu estou aqui para ser abençoado. Isso é muito bom, é um lugar bom para ficar. Mas tem um lugar superior, é o lugar do abençoador. Desde os dias de Abraão, o Senhor o chamou para ser a própria bênção. Pastor, então, você não quer receber? Não, eu posso receber, porque quem não recebe também é orgulhoso. Mas tem um lugar superior,
O apóstolo Paulo falou aí, coloca aí em Atos 20:35, que melhor coisa é dar do que... Por que melhor coisa é dar do que receber? Olha, se você está recebendo um relógio, o sujeito que te deu deve ter uns 5 guardados lá na caixa de relógio, né? Se o sujeito te deu uma oferta, significa que da conta que saiu essa, tem muito mais. Amém. Qual o lugar que você quer ficar? Eu estou resolvido que eu vou ficar no lugar que Deus colocou Abraão, porque eu sou filho de Abraão. Amém. Não só na fé, mas também na prosperidade. E Abraão, é uma coisa interessante, Abraão não pediu para ficar rico, mas Deus o fez rico. Isaac não pediu para ficar rico, e a Bíblia diz em Gênesis 26 que ele ficou riquíssimo, superlativo. Olha, quando você fala que um sujeito é riquíssimo, você pensa, uau, deve ser uma medida, hein, John, poderosa. Agora, quando Deus fala que o sujeito ficou riquíssimo, eu vou falar igual o engraxado do presidente, eu quero ter essa experiência própria. O engraxado do ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, falou: ô, senhor presidente, eu gostaria, o senhor é um homem muito rico e tal, filho, riqueza não traz felicidade. Senhor presidente, com todo respeito, eu quero ter essa experiência própria. Quantos querem também? Então, eu estou te ensinando a ter, não é ficar nessa postura, eu quero receber, não. Se você vai mudar de forma, Deus tem que fluir na sua vida, fazendo de você um abençoador. Porque é esse a quem ele vai confiar mais. Qual que é a lógica, hein? Não é esse que ele vai confiar mais? Mas peraí, parece que aquele irmão ali, parece que aquele meu filho ali, ô Gabriel, conversando com os anjos lá, parece que ele mudou a chave ali. Ele está no negócio agora de ser abençoador. Ele saiu daquela forminha de receber. Não, agora ele entendeu a mensagem do Evangelho. Antes do Evangelho, lá nos dias de Abraão, ele entendeu que os que governam são os abençoadores, porque são os novos filhos de Abraão. Alguém está nessa fase? Alguém quer essa fase para a sua vida? Então Paulo diz que existem essas formas. E por último, existe o voto. 3 João, por favor, projete isso, e aqui a nossa equipe de louvor pode subir. 3 João, capítulo 1 e versículo 2. Eu preciso que você preste muita atenção, porque isso aqui foi algo que Deus falou comigo. Eu acho que nesse ano eu devo ter falado isso umas 2 vezes. O presbítero, ao amado Gaio, o presbítero aqui é João, tá? Põe no versículo 1, por favor. O presbítero, João é chamado o presbítero. Ao amado Gaio, que é um irmão da igreja, a quem eu amo na verdade, ou em verdade. Amado, desejo que te vá bem, preste atenção, porque aqui essa é outra tradução da palavra prosperidade. Desejo que te vá bem em quantas coisas? Tem alguém comigo? O que é ir bem em todas as coisas? Ir bem em todas as coisas é uma palavrinha que você tem ouvido há alguns bons anos da parte do pastor Luiz. Chama favor. Que às vezes não tem nada a ver com dinheiro. Porque quem tem dinheiro pode comprar favor, mas e quem não tem dinheiro só pode depender do favor. Mas às vezes quem tem dinheiro, como você uma vez me abençoou, Sérgio Carlos, lá na igreja do Patinga, né? Tem gente que é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro, e muito, mas ele não tem companhia, ele não tem alegria, às vezes ele não tem até saúde. Tem o nome daquele milionário, meu bem, eu esqueci, que só podia comer bolacha cracker. Um milionário americano. Daquele Carnegie, né? É uma família multimilionária americana. E ele adquiriu uma doença raríssima, que ele tudo que ele comia, ele passava mal, vomitava. Só tinha uma coisa que o organismo dele aceitava: bolacha creme cracker. Milionário. Todos os dias da vida dele só podia tomar água e comer bolacha de água e sal. A única coisa que ele tinha era o dinheiro, mas não tinha apetite.
olhava para uma coisa, eu posso comprar a fábrica que faz isso, mas eu não posso comer. Você acha que isso é um exagero? Isso é realidade. Mas você é esse amado Gaio, porque todas as coisas te vão bem. Eu desafio você a fechar esse ano escrevendo as áreas, escreva as áreas, e ver se Deus não tem cooperado em seu favor. E aprenda a enxergar a prosperidade. Eu queria que aí você ficasse de pé para nós encerrarmos. E aí a quarta fase, diga votos de prosperidade. Presta atenção no que eu vou te falar. Ter favor é melhor do que ter dinheiro. Ter favor é muito melhor do que ter dinheiro. E você precisa escolher o que você quer ter. Pastor, dá para ter as duas coisas? Parece que não, porque Jesus colocou em lados opostos. Ou ama um, ou odeia o outro. Se você quer o dinheiro, vai na direção dele, do ofício, do cuidado, do proveniente cuidado e também da forma. Mas eu queria desafiar você a fazer o que João fazia. João fazia votos que te vá bem e tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O que João fez? Ele se alegrou na prosperidade do outro. Isso é uma medida ainda superior a tudo que eu falei para vocês aqui. Confesso que é uma medida que eu preciso meditar mais. João, esquecendo de si mesmo, ele falou: ô Gaio, eu estou muito feliz, porque tudo te vai bem. Você tem prosperidade e saúde. Amém. Rapaz, eu estou alegre por você. Mas e você, João? Não, fique em paz. Parece que eu estou tendo e você não está tendo. Ele falou: você não entendeu, eu tenho uma outra medida ainda. Aí isso aqui, aí é a cena de outro capítulo. Porque até agora eu falei da sua prosperidade. Mas o apóstolo aqui, o presbítero, ele falou da prosperidade do irmão. E o Espírito Santo falou: escreve isso aí nas escrituras, que eu estou nesse negócio aí. Porque quando os filhos de Deus prosperam, qual que é a alegria do coração do Pai? É ver que os seus filhos andam na verdade. Quem anda com você, sabe um sinal da sua prosperidade? Quem anda com você às vezes é mais abençoado que você. É porque ele é um ramo que flui dessa videira. Ele é um ramo que flui desta árvore. Pastor, o que você está sugerindo? Eu estou sugerindo que você faça como João, votos de prosperidade. Você usa a sua boca para abençoar os irmãos. E você mesmo precisa, você já é abençoado. Todas as coisas estão cooperando ao seu favor. Pastor, mas você está pregando isso e eu fui demitido. Só pode ser porque Deus quer te abençoar. Você está falando isso, mas eu estou desempregado. Aleluia. Só pode ser que Deus queimou sua carteira e quer te dar um empreendimento. Pastor, mas eu não estou entendendo. Eu também não, eu só estou pregando o que está no Evangelho. O Senhor é bom. Ele está planejando a maneira de te abençoar. E se eu fosse você agora, fechava os olhos e eu louvava e agradecia o nome do Senhor. Faz isso, fala para ele: Deus, me muda de forma. Eu quero estar na forma do Cordeiro, do Evangelho. Eu estou no negócio de melhor é dar do que receber. Eu sou um dispenseiro do Senhor. Ao que tem, mais será dado. E você tem abundância para compartilhar, para repartir, para abençoar. Vai passando pelas fases da prosperidade. Vai passando pelas fases da prosperidade. Você tem um ofício, querido. Você foi chamado. Você não tem apenas um trabalho. Você tem um chamado.
necessidades. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando da sua igreja, Ele está cuidando do seu rebanho. Seja exaltado. Aprenda a ver o Senhor nessa prosperidade. Seja exaltado. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Estenda as suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor me deu um ofício, o Senhor me chamou, e o Senhor está me cercando com o seu cuidado, e nesses dias eu estou mudando de forma a minha capacidade de administrar as riquezas do reino estão sendo ampliadas. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Mas tem mais. Irmãos, estão fluindo aqui. Continua aí, filho. Nós vamos fazer o que João fez. João falou: estou tão feliz com a sua prosperidade. Estou tão feliz porque eu estou vendo a mão de Deus sobre a sua vida. Eu estou muito feliz, irmão, porque Deus está te favorecendo. Aleluia. Vamos fazer isso na vida uns dos outros para nós encerrarmos? Vamos fazer? Mas vamos fazer orando. Vamos fazer abençoando. Vamos fazer liberando palavras de vida eterna. Vamos distribuir votos dessa bondade. Vai. Eu faço votos da sua prosperidade. Eu estou muito feliz com a sua prosperidade. Tá.